Oi, pessoal. Então, hoje nós voltamos aos nossos assuntos a respeito dos elementos construtivos de plástico que nós podemos usar na construção civil. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de casas com a maior parte dos seus elementos construtivos à base de PVC, que são feitos normalmente na região sul do país. Isso ainda não é em grande escala, muito possivelmente por conta do nosso clima, das linhas de produção e tudo mais, mas já são exemplos que nós temos aqui no Brasil. Então vocês podem observar nessas três casas que nós temos quase todos os elementos construtivos externos dela feitos à base de PVC. Então nós temos aqui para a gente observar. Então eu tenho as colunas, que nós já falamos, que são colunas ocas de PVC preenchidas com concreto leve, obviamente para dar a estabilidade e a rigidez que a gente precisa para estruturar o telhado. Nós temos os cercamentos, nós temos os caixilhos das janelas, nós temos o fechamento lateral, que equivaleria às nossas alvenarias, tudo à base de PVC. Essas duas abaixo também a gente observa que elas, observando de longe, o que a gente pensa? Que é uma casa de alvenaria tradicional, né? Então, a partir do momento que você pinta ela, você não consegue, à distância, dizer se ela é feita de alvenaria ou de uma parede de PVC. Então, ela também é a base, todos os seus elementos de caixilho são feitos à base de PVC, os fechamentos laterais, a parte do beiral, tudo feito à base de PVC. Aquela outra aqui também é um pouco maior, é uma estrutura um pouco maior, porque essas duas nós vimos. Então, eu tenho uma casa de porte médio e eu tenho uma casa de porte pequeno e uma casa de porte médio, onde eu posso usar as possibilidades do PVC. Então, a gente tem o processo de fabricação 100% industrializado, então, ou seja, eu compro todos esses elementos na indústria. Eu faço, como nós já falamos anteriormente, uma laje tipo radier para fazer o sistema de fundação. Então a gente tem uma fundação direta. Por quê? Porque o peso da casa não é elevado em função da sua natureza de materiais. Então eu posso fazer uma fundação direta tipo radier, que é uma grande laje de concreto, para fazer a sustentação das colunas e posteriormente todos os elementos de fechamento. Bom, o que mais nós temos? Citando as vantagens que a gente tem agora na casa de PVC. Bom, baixo custo, isolamento térmico acústico, alta resistência e alta durabilidade, isso sem sombra de dúvidas a gente tem. Rapidez na montagem, então isso é um fator muito bom dentro da construção civil. Eu posso ter bastante conforto, eu tenho obviamente tecnologia envolvida nos processos de produção. Ela é indicado para qualquer clima. Aqui eu faria uma ressalva, tá? Eu ainda não tenho dados concretos de que ela funcione bem para os climas muito quentes que a gente tem na região central e norte do país, tá? Então, eu deixaria isso a estudos ainda para a gente levantar. Resistência à umidade, sem dúvida, né? Material plástico, ele não é suscetível à umidade. A imunidade a cupins, fungos, mofo, então isso é uma grande vantagem em relação a outros materiais, como a madeira. Não propaga fogo, ou seja, ele é difícil, o processo de propagação ele existe, mas ele demora um pouco e dá tempo do bombeiro chegar. É de fácil limpeza, tá? É adaptável a qualquer projeto de arquitetura, porque com o PVC nós temos uma grande possibilidade de fazer formas diferenciadas. Então, para os projetos de arquitetura, isso é uma grande vantagem. E ele possibilita ampliações. E aí nós não teremos os problemas de juntas do modelo antigo com o novo modelo, apresentando fissuras ou trincas, porque o material plástico, ele trabalha melhor as junções. Bom, vamos lá às nossas esquadrias. Então, só para vocês observarem, tá? Nesse modelo aqui, nós temos o quê? Todas as esquadrias da casa feitas à base de PVC. Então, o PVC esteticamente, ele compõe muito bem o ambiente, tá? Ele fica totalmente integrado e ainda permite o quê? Ele permite que a gente tenha uma harmonização do conjunto interno com o conjunto externo, né? Do ponto de vista da construção civil,
a gente tem ganhos com isso, tá? Então, a gente tem de dados, né, antigos, da época que foram feitas essas casas, que o Brasil consome em torno de 600 mil toneladas de material proveniente de PVC. Isso é uma coisa boa, né? E ele é o único da categoria de plástico que ele não é 100% originário do petróleo. O PVC que nós utilizamos na construção civil, ele tem 57% do seu peso em cloro, derivado do cloreto de sódio, né, o sal de cozinha, e 43% de eteno, que esse sim é derivado do petróleo. Então, para nós observarmos mais alguns modelos, tá? Então, nós temos uma variedade grande de possibilidades de portas, esquadrias feitas à base de PVC. E o PVC no Brasil, ele vem ganhando muito espaço. Hoje, ele ainda é mais caro que as esquadrias de aço, as esquadrias de alumínio. Porém, a durabilidade dele é muito maior e tem aquela enormidade de vantagens sobre esses dois materiais. Só para vocês verem as outras possibilidades de aplicação, olha só, nós temos as piscinas de PVC que nos permite formas diferentes, cores diferentes, profundidades diferentes, e eu não preciso de uma estrutura de sustentação da piscina como a piscina tradicional feita de concreto comum, né? Eu não tenho essa necessidade de uma estruturação muito pesada, porque as piscinas de PVC elas são muito mais leves e requerem menor estrutura de sustentação. Bom, o que nós podemos ter mais? Nós temos possibilidades de, olha só que curiosidade, nós temos papel de parede com textura de PVC. Então veja, ele ainda tem ele participa de uma outra composição de serviço, que é o serviço de acabamento. Que em vez de eu usar pintura, eu posso usar o papel decorado, o papel de parede à base de PVC. Lembrando novamente, né, o nosso aeroporto do Canadá, que é onde a cobertura dele é toda feita de material à base de PVC, né, para dar essa conformidade bastante interessante e bonita que o aeroporto tem. Então, uma visão interna do aeroporto, veja, ele tem toda uma estrutura que parece uma grande onda, tá? É muito bonito. E isso foi capaz de ser executado, por quê? Porque era um material leve, resistente, com durabilidade e não propagava fogo, que é um dos requisitos muito importantes nos projetos de aeroportos. Mas, vamos lá, as outras possibilidades. O piso de PVC, olha que interessante, o piso de PVC, como nós já falamos anteriormente, ele tem também grandes vantagens. Quais são as vantagens? A regularidade da forma, a suavidade no piso, ele não propaga ruído, tá? Ele resiste a bastante impacto, tá? Ele tem conforto térmico, ele é de fácil limpeza. Então, é um dos melhores pisos que a gente tem para estruturas que demandem todas essas características, né? Baixo ruído, suavidade, conforto térmico. E ele é muito interessante para a área hospitalar, por quê? Porque a limpeza dele é fácil, ele não tem muitas emendas na sua colocação. Então, isso é uma vantagem em relação aos outros materiais. E também a gente pode usar esse piso não só nessas áreas, né? Na área hospitalar, de clínicas, mas também em lojas, empresas, supermercados, aonde nós quisermos, porque ele tem bastante possibilidades de atuação. Bom, nós temos as quadras, que nós já vimos anteriormente, né? As quadras para futebol. A única coisa das quadras poliesportivas que a gente tem que ter em mente é que ela precisa ser coberta, né? Eu não posso ter ela ao ar livre, até para ter a durabilidade desse material com mais tempo, porque todo material tem uma vida útil, inclusive, né, o plástico. Bom, pisos de supermercado, senhores. Os pisos de supermercados, eles são especiais por quê? Porque nós temos uma grande quantidade de circulação de pessoas, de carrinhos, de alguns equipamentos pesados que fazem a logística de material e de suprimentos dentro do supermercado. Então, os pisos para essas construções, eles precisam ser bastante resistentes. E eu posso utilizar o piso de PVC aqui também, em função das suas características de durabilidade. Pisos de alto tráfego, como eu falei para vocês, né? Clínicas, laboratórios, tudo que eu tenho acesso ao público e eu tenho um grande número de pessoas, né, trafegando ali em cima.
Como a gente já viu anteriormente, o processo de instalação é muito simples, né? É uma manta flexível que nós temos, é como um desenrolar, né, de um grande rolo sobre um contrapiso de concreto simples, obviamente bem regularizado, tá? E apropriado para receber o sistema de ancoragem do PVC, que ele é a base de cola ou adesivo acrílico, como a gente chama. E aqui mais algumas possibilidades de portas e janelas, né, de esquadrias feitas à base de PVC. Então é muito comum nos Estados Unidos, Alemanha, Japão, nós termos essa confecção de elementos construtivos à base de PVC. Então olha só, a gente tem uma série de possibilidades de janelas, tá? Formas diferentes, cores diferentes. Então ele permite um grande trabalho técnico. Então veja, uma outra coisa interessante da gente observar é a estética que ele traz para casa. Ele traz um pouco mais de leveza do que as estruturas metálicas e de madeira na área de esquadrias. Aqui são as vistas internas, né, das edificações, para vocês verem, né, a possibilidade que eu tenho. Então eu tenho possibilidade de fazer várias folhas de porta, né, que nós chamamos, né, cada uma dessas portas de correr nós chamamos de folha. Então eu tenho possibilidade de ter várias folhas, né, numa única abertura. Por quê? Porque esse material é bastante leve e permite essa facilidade de coisas. E aí nós temos as possibilidades. Então a gente tem as janelas basculantes, toda a base de PVC. Nós temos os perfis fixos com abertura interna. Nós temos os tradicionais. Nós temos as portas sem transparência de vidro. Então são infinitas as possibilidades que a gente tem. As janelas tipo guilhotina, né? Nós temos as janelas basculantes, nós temos a tipo guilhotina, que é de DC, e a gente tem os painéis fixos, apenas para a gente ter entrada de luminosidade e não de aeração. Aqui só uma curiosidade, né, para a gente se distrair um pouco, é uma igreja inflável plástica que a gente tem na Inglaterra. Qual é a vantagem de eu ter uma igreja de plástico inflável? É que ela é itinerante. Então, o pároco pode levar a igreja onde ele bem entender, e lá ele leva e monta a sua igreja para atender os seus fiéis. Então, olha que bonitinha. A única coisa que a gente precisa é uma boa ancoragem da estrutura, né? Porque ela é toda uma estrutura plástica, ela é leve, não tem fundação, né? Ela é inflável. Então eu preciso, como vocês podem ver, os tirantes aqui do lado, a gente precisa simplesmente fazer a boa ancoragem da igreja. Então olha que interessante, ela é toda inflável, né? Então ela tem todo um formato, né, que nos remete realmente a uma estrutura de igreja e totalmente à base de plástico. Olha só internamente essa igreja, olha que bonitinha, ela permite variedade de cores, o PVC tem isso, né? A menos as cadeiras não são infláveis, né? Porém eu tenho nas laterais locais que poderiam ser utilizados para sentar, mas o padre é de verdade, tá? Aqui, né? A parte do fundo também nós temos, né, os bancos aqui também infláveis, né? É possível a gente fazer o acendimento de velas, mas não é muito recomendado em função da natureza do material. E aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de casas que utilizam PVC no Japão, e eu peguei essa foto, essa ilustração, prioritariamente para vocês verem o sistema dos caixilhos, como são os caixilhos por dentro. Então veja que o PVC permite uma boa variedade de perfis para fazer a composição dos caixilhos, principalmente em janela de correr. E ela permite ali a colocação de vidros duplos, e nós vamos ver mais à frente que ele permite até vidros triplos também. Então aqui são casas feitas no Japão, né? O Japão tem essa característica de ter casas feitas à base de material derivado da madeira e também do PVC. Então são modelos muito utilizados também no Japão. Aqui nós voltamos a casas nos Estados Unidos, então esse já é um perfil de arquitetura mais utilizado nos Estados Unidos, e vocês vão ver que aqui eu tenho todo um sistema, além dos caixilhos e portas, eu tenho ainda
o sistema de captação de águas pluviais à base de PVC. Então, olha só, aqui a gente já começa a observar isso mais visivelmente. Olha aqui, então eu tenho aqui uma captação de água, né, uma calha coletora e um tubo de queda. E aí nós vamos ver mais detalhadamente, tá? Aqui as estruturas nos Estados Unidos. Então eu tenho uma casa aparentemente de tijolos maciços, e eu tenho os caixilhos das minhas janelas todos de PVC, inclusive aqui a platibanda, né, que vai fazer, né, a pequena marquise que a gente tem aqui para a recepção na porta de entrada. Então aqui, como eu disse para vocês, eu tenho mais um detalhamento de um caixilho internamente para vocês observarem. E nesse caso a gente tem a possibilidade de colocar 3 vidros. Então o isolamento sonoro é muito grande. Então o perfil de PVC, né, que é o perfil da esquadria, ele funciona muito bem para o isolamento acústico da edificação. Bom, temos mais algumas coisas. As outras utilizações que são muito comuns nos Estados Unidos: decks de piscinas, tá? A base de PVC, então todo o deck é de PVC e mais o cercamento. E aí aqui a gente tem uma curiosidade nesse exemplo abaixo, que eu tenho varandas também, que são módulos que eu posso acoplar nessa casa, e é um módulo totalmente de PVC e ele pode ser retirado e colocado. Então isso é uma coisa boa, né, do material de PVC, ele te permite ampliações e reduções muito facilmente. E uma outra aqui bem interessante para vocês verem, essa é uma casa também nos Estados Unidos, e a casa é toda suspensa, ó. Então toda essa parte ela é toda de PVC, e embaixo a pessoa fez de modo que ele aproveitou toda a parte de baixo da casa. Por quê? Porque ele tem toda uma estrutura coberta. Então o que ele fez? Elevou a casa e utilizou toda a parte interna, né, abaixo da casa, sem ter que fazer um andar na casa onde tem os cômodos. Então isso é muito interessante. E aí nós temos possibilidades de janelas, né, solários, como a gente chama, né? Então essa estrutura é uma estrutura de solário. Possibilidades de jardim de inverno, que é uma coisa muito interessante. E aqui algumas curiosidades com relação ao antes e depois. Então olha o que nós vemos. Nós vemos aqui, na verdade, uma pequena marquise na porta principal, todo de madeira. E aí do lado nós temos o que? Esta marquise agora feita de PVC. Então olha o aspecto como é diferenciado, e a vida útil do PVC é muito superior à vida útil da madeira. A madeira sofre com os intempéries em função das suas características naturais. Então olha aqui o fechamento da cumieira e dos beirais, né? O antes